Bem-vindos ao Mentes em Movimento, um videocast sobre saúde mental que visa trazer convidados de várias áreas do conhecimento para falarmos sobre saúde mental nessas áreas, mostrar histórias de superação, mostrar curiosidades e os fatos que podem nos auxiliar, né, na nossa jornada para que a gente consiga caminhar de uma maneira mais tranquila, entendendo que nós não estamos sozinhos, que muitas dificuldades que nós temos não são só nossas, e através das histórias dos convidados a gente conseguir enxergar que é possível, né, que nós podemos sim vencer, né? A gente estava conversando aqui agora de bastidor aqui, não é fácil, né? A resiliência se faz muito necessária, mas existe caminhos viáveis. Hoje eu estou aqui, a honra aqui de receber Pedro Japa, né? Como a gente conhece, como ele é conhecido no meio profissional também. Sim. E eu falo a honra porque assim, a gente se conhece, cara, há tranquilamente uns 15 anos, eu Sim. acho, aí por aí. E assim, um pouco assim de longe, vamos dizer, eu pude acompanhar parte da história dele, né, os sucessos dele aí, as lutas, né, e assim, o homem que eu vejo assim, que de quando eu conheci, né, para hoje, assim, o homem que ele se tornou. Né, então assim, sempre foi, né, ele, o Caio, a galera lá do Break, né, sempre foram assim, pessoas sensacionais, pessoas muito do bem, batalhadoras, mas a gente vai vendo assim, né, o evoluir, né, deles, e assim, eu falo sempre isso para ele, não é, a gente fala isso por fora, por trás das câmeras, né, e eu falo para eles assim, sou fã, né, dele, né, do Caio, né, que é o brother nosso também, pela forma como eles têm conquistado as coisas na vida deles. Vou deixar ele se apresentar, vou pedir para que ele fale sobre ele. Japa, quem é o Japa? Quem é o Pedro Japa? Né? Fala pra gente aí. Eu sou começando, primeiramente, né, bom dia, obrigado, Ribeiro, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. A recíproca é verdadeira de tudo que você falou. Tenho uma admiração muito grande por você também, acompanhando toda a sua história. Começando pela parte profissional, né? Eu sou fotógrafo, videomaker, produtor cultural. A gente se encontrou recentemente dando aulas no Senac, né? Foi uma experiência muito bacana de vida. Eu trabalho focado na fotografia e na videografia documental, nos eventos, em casamentos, aniversários. Faço parte de produção cultural para eventos, né, para campeonatos de breaking, batalhas de MC e outros eventos que surgem também. E tudo isso começou graças ao breaking, como o Ribeiro falou, que é uma dança que faz parte da cultura hip hop, e foi graças a ela que eu vejo que eu tive um resgate, né? Eu vejo que o break ele foi algo que trouxe para mim uma mudança de perspectiva de vida, que me permitiu ver que eu podia muito mais do que minha realidade me apresentava naquela época, né? Que nem eu sempre falo nas minhas apresentações, eu tenho o apelido de Japa só por causa do olho puxado. Não tenho descendência asiática, tenho descendência de negros, indígenas e um avô branco do olho azul, então é pura miscigenação do Brasil, mas você nasceu aqui com o olho puxado, é Japa, a mesma coisa, você nasceu branco e loiro, você vira alemão em algum lugar. Então tem sempre isso, sempre né? Isso. E basicamente eu sou isso, eu sou da Tamandaré, 32 anos de Tamandaré, vivendo ali sempre, minha família é de lá, tenho orgulho do bairro que eu sou, das coisas que me foram permitidas construir vindo de lá, e quero que futuramente eu consiga proporcionar para a molecada lá do bairro um ponto de vista diferente também, para que eles consigam construir e trilhar seus próprios caminhos. Show de bola. Esse tempo atrás a gente se esbarrou lá no Colégio Albert Einstein, né? Sim. Você estava lá, era um movimento, uma ação para a cultura antirracista, se eu não me engano, né? Então, e eu também acompanho alguns vídeos seus no Instagram também, a questão política, né? Até esses dias eu vi você fazendo ali uma crítica, né? Com relação salarial, né? Dos políticos aqui no momento, né? Mas realmente eu assisti o vídeo todo lá. É muito pertinente tudo que você traz no vídeo, né? Eu vi outras ações você já trabalhando. Antes até da gente entrar assim na nossa pauta, fala um pouco pra gente assim, né? Como que a sua história de vida, né, foi te conduzindo, né, para essa questão cultural,
como que você chegou, como que você teve acesso, tem a questão do jongo também, né? Como que você teve acesso a tudo isso, e essa questão política, né? Da onde que vem, né? É muito louco isso porque, assim, né, eu também sou, a origem assim, é muito parecida com a sua, porque o meu pai, ele é filho também de negro, com índio, a família da minha avó, né, é tudo isso. Aí o pai dele era um espanhol mesmo, né, que veio pro Brasil. E aí meu pai já nasceu assim, já, vamos dizer assim, com a cor da pele diferente já da família da mãe dele, né. E a minha mãe, família toda branca, né, e aí saiu eu, né, nesse bololô aí, né, que é o Brasil. E eu vejo assim que, por mais que a gente acabe nessa, vamos dizer assim, nessa mistura brasileira, né, isso tem um certo impacto mesmo nas nossas escolhas, né, e tal. Então muita coisa que eu sou hoje vem exatamente dessa questão, dessa minha mistura, né, e é impressionante. Então, assim, compartilha com a gente, né, como é que isso influenciou, como que, né, o bairro onde você mora influenciou, como é que é isso? Eu comecei a dançar o break, né, por causa de um projeto de jongo que tinha, que era o projeto BenTV. Eu falo que a minha origem de vida ali, assim, foi quando eu comecei a me identificar em um grupo, em um coletivo, foi lá. Lá a gente aprendeu muita coisa, tinha oficina de breaking, de capoeira, de jongo, e era o dia da semana que muita gente ia, a gente vê assim como a chance de comer alguma coisa diferente, porque tinha um bolo, tinha um pão com presunto e queijo, tinha alguma coisa ali assim, a maior parte da molecada ia às vezes pensando em, nossa, vai ter um café da tarde aqui no final. E era o que atraía a gente pra oficina, né? Porque era uma coisa que não fazia parte do nosso dia a dia, né? Não era uma coisa que era aquele tipo, o café de aniversário, era uma coisa, sabe, bem diferente da nossa rotina. E entrando no hip hop, eu tive a oportunidade de conhecer o Oliveira, que ele que trouxe o projeto para cá, né? O Oliveira eu vejo como uma figura paterna que faltou na minha vida, foi ele. Eu tive tios que sempre fizeram tudo que podiam para me ajudar ali, mas o Oliveira foi a pessoa que chegou e mostrou para mim um pouco daquilo que eu queria ser. Ponto de eu olhar e falar, mano, esse cara é da hora. Tipo, olha o jeito que ele trata a gente. Ele nem me conhece e ele consegue tocar na ferida ali de um jeito que, ao invés de eu me sentir acuado, eu me sinto cativado a entender por que aquilo dói. Ele me acolhe e foi assim que tudo começou a fazer mais sentido na vida, sabe? A partir desse projeto que trouxe essa mudança de vida para mim, uma diretora que eu tive na escola, né, no Flamínio, ela me indicou para uma bolsa da Pronatec, que era um projeto do governo, né, do governo federal na época, que dava bolsas de estudo e você ainda recebia um auxílio financeiro para estudar. E nisso ela me deu 3 opções. Era logística, turismo ou comércio. Eram 3 cursos técnicos do Senac. Qualquer um que fizesse, eu sei que ia ser bom para mim, mas eu escolhi o comércio, pela cidade de Guará ser uma cidade que o comércio é pulsante, né? E nisso, lá dentro eu conheci o Álvaro e a Márcia Janete, que foram meus docentes. Legal. Já tinha tido experiência antes com a Vera, e foram 3 pessoas, que eu digo foram ímpares ali, trouxeram grandes mudanças. A Vera Gui? Pra mim. A Vera Gui. Sim. Colega minha. Ela vai se aposentar agora no meio do ano, mas tá... Eu fotografei o casamento do filho dela esses dias. Foi um momento que eu fiquei muito feliz, porque ela tava lá quando eu comecei, há mais de 15 anos atrás, e tá ali com ela agora, naquele momento da família dela ali. Foi bem bacana, sabe? Muito bom. E nisso eu tive a oportunidade de ter minhas primeiras aulas de fotografia. Aí eu comecei a desenvolver essa área social e eu só consegui comprar minha primeira câmera porque eu trabalhava no MVA, que é o Movimento Verde Amarelo, que é do Luiz Carvalho, ficava no bairro da Fazendinha, né? Eu dava aula de breaking como voluntário, e aí eu, o Caio, como voluntário. Eu cheguei lá uma vez. Chegou, o Cão até fez aula lá com a gente. É verdade. Ele tava lá. E, se eu não me engano, acho que eu devo ter até uma foto ainda desse dia. Vou procurar e te mando depois. Nossa, demorou. E nisso eu era voluntário dando as oficinas e era contratado na administração. Assim eu consegui comprar minha primeira câmera. Isso em 2011, 2012 mais ou menos. Foi daí que eu comecei. Muito aí legal.
foi acontecendo tudo, né? Tive a oportunidade de fazer outro técnico, né? Dessa vez voltado para a área, que era o técnico de rádio e TV. Aí depois fui para a faculdade, consegui conquistar um MBA. Agora estou mirando no mestrado. Uau, E que legal. seguimos assim. Muito bom, muito bom. Obrigado. Agora vamos começar a direcionar, né, algumas perguntas, tanto para a questão da fotografia quanto para a questão cultural, né? Vamos lá, quando você fotografa gente em momentos bem intensos, choro, ansiedade, euforia, como que você decide até onde se aproximar sem absorver tudo? E como você descarrega isso depois, né? Essas questões principalmente emotivas aí, né? Sim. Eu acho isso que é uma coisa muito complexa, porque muita gente não vê que o estado que você tá no dia reflete na fotografia que você faz. Quando você tá triste, às vezes sai aquelas fotos que a pessoa tá com cara de paisagem, tudo, por mais que o momento esteja lindo, esteja acontecendo, tem muita gente que não separa ali. É impossível você separar 100% como você tá daquilo que você tem que entregar, mas na hora da captura tem muita gente que fica preso em como ele tá e não se entrega nem que seja um pouco ao momento que está acontecendo. Então ele reflete ele nas fotos. Exatamente. Uau. Aí você tem que ter um jogo de cintura muito grande, um trabalho psicológico muito grande para você ver a diferença entre aquilo que você está vivendo no momento, aquilo que está acontecendo ali e até onde você pode misturar os dois. Sabe, eu vejo isso como um grande dilema do dia do fotógrafo, né? Porque muitas vezes você não estando num dia muito bom, um caso que aconteceu uma vez, eu fui trabalhar com um amigo, assim que acabou a cerimônia, ele me agradeceu por estar lá e falou, cara, obrigado por estar aqui, se eu não tivesse, eu não sei o que eu ia fazer, porque uma meia hora antes de sair de casa pro casamento, minha noiva terminou comigo. Aí ele foi fotografar um casamento logo depois de ter passado por um término, assim, sabe? Então, foi uma situação... Caramba. Eu achei que foi muito maduro e responsável da fala dele, da posição dele, só me falar isso depois, porque talvez eu me sentisse pressionado a ter que entregar e cuidar dele ao mesmo tempo ali, sempre perguntando se ele estava bem, como ele estava e tudo mais. Aí quando aconteceu isso, eu virei, olhei e falei, nossa, a gente tem que ter um discernimento de separar um pouco ali, por mais que a gente esteja mal ou esteja muito bem, a gente tem que viver aquele momento como ele é. E uma coisa que eu faço sempre que eu saio de eventos assim, eu entro no carro, eu sento, eu fico um tempo em silêncio, sem celular, sem nada, só para dar uma acalmada na mente, só para conseguir voltar pro meu eixo mesmo, deixar tudo que aconteceu ali de fora, porque por mais às vezes que seja um casamento que foi muito legal, às vezes pode acontecer um momento ali que você passa uma raiva, um estresse, algo assim, né? Eu faço muita balada, né? Então sempre tem muita gente bêbada. Aí você acaba ouvindo coisas. Isso, você vê cenas ali, já teve cenas que a gente teve que chegar no segurança e chamar, porque tinha uns caras que estavam tentando levar uma menina que ela estava meio bêbada pra fora da festa. Uau. Sabe? Então a gente tem que... ter esse filtro ali, né? E como você tá fotografando, você tá prestando atenção em tudo que acontece. Tanto que tem coisa que às vezes acontece no evento, a gente entrega a foto e a pessoa fala, cara, eu nem imaginei que isso tinha acontecido. Não sei quem caiu na pista de dança, rachando de dar risada, e a gente não viu, ele tava na pista do lado também. Sabe? Daí tanto que às vezes o casal de noivo tá do lado, mas tá de costa, e a pessoa tá lá caindo, jogando cerveja pra cima, e eles dão risada depois porque eles não viram. Então a gente tem que tentar ver tudo o que acontece e entender o que ali é importante. Interessante, né? Porque na verdade eu sempre falo isso para os meus alunos. Esses dias, semana passada mesmo lá no Senac, eu fiz um bate-papo com uma turma do curso de segurança do trabalho, técnico, né, de segurança do trabalho, sobre comunicação assertiva e tal. E sempre que eu vou falar sobre esse tema, comunicação, gestão de conflitos, que se resume muito à comunicação, na verdade, acho que 100% das atividades elas vão esbarrar na comunicação de alguma forma. Sim. E eu sempre inicio esses bate-papos trazendo a questão da empatia. Sim. A questão de você conseguir fazer essa leitura, de você entender que do outro lado tem um ser humano. E tem um livro, né, de um autor chamado Winnicott, eu sempre deixo ele aqui, ó, de cabeceira. Aqui. Ele é um livro assim que no prefácio dele, ele traz
uma situação que ele fala pra gente assim, que é impossível a gente conseguir prever o porquê a pessoa age ou reagiu de uma determinada forma, porque a gente nunca vai conseguir se colocar no lugar dessa pessoa de uma maneira 100% da forma como ela, não só tipo assim sobre, porque às vezes a gente pode falar assim, não, mas e se eu tivesse sido exposto às mesmas coisas? Tá, mas você encara de um jeito, ela encara de outro, você recebe e processa isso de um jeito diferente do dela. Então assim, a reação dela nunca vai ser a sua, e você nunca então vai conseguir avaliar ou até mesmo julgar, né? E aí sempre a minha intenção é tirar o olhar de julgo, né? Porque você não viveu a vida que ela viveu e de repente você não passou pelo que ela passou naquele dia. Tem uma parte aqui que ele fala assim, cadê? É como se muitas vezes, né, ele está direcionando essa fala aqui para pais e mães, porque é um livro que trata isso, né, criação de filhos e tal, mas ele fala assim, ó, muitas vezes é uma situação que envolve uma mãe que a um só tempo verifica a panela no fogão, participa de reunião de trabalho através de videochamada, responde a e-mails, coloca a roupa para lavar e ainda repreende a desobediência da filha. Então, cara, ela tem N variáveis na cabeça e ela reagiu daquele jeito. Por quê? Porque ela teve um monte de coisa que antecedeu aquele momento. E você aí conseguir ter esse filtro de separar realmente uma tarefa dificílima, né? E aí cabe, né? O que ele fez foi assim muito sábio, né? Que você comentou, foi muito legal a sua observação. E o que ele fez realmente foi muito sábio. Porque se ele chega e descarrega em você antes da sessão de fotos ali, ele teria feito o que? Ele teria transferido para você o peso. É claro que não seria a mesma coisa, porque não foi a sua noiva que tinha rompido com você. Sim. Mas querendo ou não, é o que você falou, ia de repente te trazer uma pressão do tipo, cara, tô sozinho, eu vou ter que fazer o negócio acontecer, porque ele emocionalmente tá vendido ali. Então, né? E aí você também teria que ter esse discernimento. Então ele foi muito sábio, né, em te privar inicialmente disso, mas realmente, cara, são situações que, né, são difíceis de filtrar. E aí você já começou a trazer uma resposta assim, de questões que vão chegar, mas vamos lá. O seu olhar parece muito mais sobre história e emoção do que só pose. O que você busca primeiro numa cena? Você começou a falar exatamente sobre isso. O que está acontecendo por fora ou o que você percebe que a pessoa está vivendo por dentro? Porque às vezes eu vejo assim, né, agora como um leigo falando, né, da questão da fotografia, você tá ali às vezes olhando uma pessoa de repente que caiu e tal, pô, legal, vamos registrar, é um momento engraçado ali e tal, mas às vezes por trás disso existe um outro contexto, né? Então assim, como que você busca isso, né? Tipo, o que está acontecendo por fora, ou você está sempre tentando fazer, você já disse que sim, né? Fazer essa interpretação, né, daquilo que de fato está acontecendo e do sentimento que de fato está rolando ali. Sim. Né? E como ter esse filtro, né, cara? Pô, isso é um feeling absurdo, Nossa, né, cara? Isso é um dom, cara. É uma coisa que a gente vai tentando afinar cada vez mais, né? Que nem esse exemplo do tombo. Se eu vejo um idoso caindo, é claro que minha primeira reação ia ajudar. Claro. Se é o cara que tava com a gravata amarrada na cabeça, pulando e tal, e você vê que ele caiu rindo, é diferente. E em todos os momentos são assim, né? Às vezes a gente vê o casal, eles estão sozinhos num canto, jogando, por exemplo, do casamento, e você vai fazer uma foto, só que você vê que eles estão numa conversa meio tensa. Então, às vezes, fazer aquela foto e entregar para eles depois, por mais que eles estão num lugar meio afastado, mas tá numa iluminação linda e tudo, aquilo pode ser uma foto que eles vão olhar depois e falar: ah, nossa, a festa estava legal, mas se lembra nessa hora aqui? A gente tava, vamos dizer, brigando, teve uma divergência aconteceu ali e tal. Alguém falou alguma coisa, a gente teve que ir lá resolver, sabe? Então, pensar muito, se preocupar muito em como a pessoa vai interpretar a foto, o que ela vai sentir vendo a foto depois. E tudo isso muito rápido, né? Muito rápido, muito rápido. Porque se você registrar um momento errado, pode ficar um negócio ruim depois, e se você pensar muito, você perde, às vezes, um bom registro. Exatamente. É olhar e sentir. Sentir, é interpretar. É sempre olhar no olho da pessoa,
é sempre ver o que ela tentar ver o que ela tá sentindo, A passando leitura ali naquele corporal momento. mesmo ali e tal. Completo. É uma coisa que vai muito instintivamente e você vai lapidando com o tempo, né? Tem alguns momentos que a gente está fotografando como freelance, né? Trabalhando para outras empresas. Eu já trabalhei para algumas empresas que a estética contava muito mais do que o momento. Isso não é o tipo de fotografia Que você se identifica, vamos dizer, para fazer. eu acredito muito mais no documental, no contar a história e tudo mais. É claro, se eu vou fazer ali que nem as fotos na mesa do bolo, protocolares, por exemplo, eu vou colocar uma iluminação ali que trabalhe com o ambiente para realçar tudo que está acontecendo e fique uma foto bonita. Mas se eu tô ali no meio da festa e tudo mais, eu não vou parar e lá os noivos estão dançando aqui, o pessoal tá dançando e falar, gente, não, pera, vira pra cá pra luz ficar mais bonita, ou vou lá interferir, sabe? Eu sou muito mais de contar a história, porque vem muito das culturas que eu sou envolvido, né? O jongo e o hip hop são culturas que elas são também relatos de vivências. Então a gente acaba trazendo muito muito do que a gente é para dentro da fotografia que a gente faz. Tem até uma frase, eu não lembro como que ela é ao certo, mas você não fotografa com a câmera, você fotografa com a sua experiência de vida. Então a gente começa a colocar muito mais disso, né? No começo a gente tenta fazer algo plástico, algo bonito para as pessoas verem, se encantarem, e depois a gente começa a se questionar. Muita gente, eu vejo que olha para o plástico, para aquilo que está com uma iluminação perfeita, faz um tratamento que deixa a pessoa com aquela pele de porcelana, e é aquilo que a pessoa gosta, e é aquilo que vai ter cliente que vai procurar, e tá tudo bem, tá tudo certo. Tem público para todo mundo. Mas eu acho que quando a gente começa a enxergar a fotografia com algo mais cultural da sua vivência e das experiências que você teve, você começa a se perguntar um pouco mais sobre o que esse momento é importante para essa pessoa. Às vezes na decoração, você olha lá, no Bem Casado, tem uma imagenzinha que remete a algum momento deles ali, eles são devotos de algum santo, se forem católicos, ou são de alguma outra religião, tem um detalhe ali, às vezes uma flor que remete a um momento, algo assim. Então é importante a gente, esse detalhe normalmente não estaria aqui. Então, por que tá aqui? Por que tá aqui? Vou registrar porque possivelmente é algo importante para eles. Às vezes você nem sabe, mas você fez aquilo e, sabe? Realmente é um olhar, assim, muito refinado, né, para você chegar nesse nível, né? De observação e de percepção, né? De, pô, vou riscar, vou fotografar isso aqui, né? E depois, tipo, se não for, eles... essa aqui é só uma foto normal pra eles ali, que não diz nada, assim. Aí você também começou a falar sobre a questão da edição, né? Então, por exemplo, na hora de editar, né? Escolha, corte, cor, ritmo, né? Às vezes no caso de vídeos e tal, quais sinais te mostram que você entrou no perfeccionismo? Tipo, daí você fica naquele looping, né? Igual e aí, o que você faz para não virar ansiedade? Isso é bem difícil, né? Recentemente, né, durante o começo do ano passado, eu fui laudado como TEA nível 1 de suporte e TDAH, o que já induz muito a isso do looping, né? De entrar no looping, de ficar sempre procurando fazer algo e mais recentemente ainda eu entendi a diferença entre o hiperfoco, que é o que todo mundo acha que, tipo, nossa, tô fazendo uma coisa o dia inteiro, tô hiperfocado, né? E os momentos de extremo foco ali, assim. Tem até um nome técnico lá que eu não me lembro agora. E geralmente na edição fica assim. Que são momentos, às vezes, que se eu não colocar um despertador, eu esqueço de comer. Sabe? E passa, às vezes, 8, 9 horas ali na frente do computador. Aí que eu, nossa, preciso comer alguma coisa. Preciso ir no banheiro, sabe? A gente esquece completamente até das necessidades fisiológicas ali. E é muito difícil não virar ansiedade, porque a gente acaba se prendendo naquilo de, às vezes, 1 milésimo de segundo não tá encaixando na música, daí você tenta fazer a música encaixar na cena, só que daí muda outra coisa e começa a ficar algo assim. Aí uma coisa que mudou pra mim foi começar a tentar fazer algo mais natural possível. Algo que as pessoas vejam
elas se emocionem, mas não tenha muita firula, sabe? Vamos dizer, muita produção. Muita produção. Algo que seja impactante ali pelo momento que eu captei, Não mais pela do que pela... produção Exatamente. que você fez. Isso. Aí eu tento fazer isso para evitar de entrar nesse parafuso, porque isso é uma coisa que às vezes vai entregar um resultado excelente, sim, mas às vezes só vai fazer mais mal pra gente do que entregar algo que no final a pessoa vai olhar e falar, nossa, olha que legal, sabe? Tem uma outra frase no meio que diz também, né, que a gente fotografa 80% para o cliente e 20% para a gente. Então a gente coloca aquilo ali, aquele ponto ali que é nosso ali, da nossa identidade. E às vezes a gente entra nesse looping porque a gente está tentando forçar tanto a nossa identidade no produto, que eu digo na peça final ali, né? Que a gente esquece dos 80% do cliente que conta muito mais. Perfeito. Cara. Então, focar no cliente, no sentimento que ele vai ter vendo aquilo, é muito mais útil e saudável do que às vezes focar em colocar ali uma identidade que às vezes nem combina com aquele evento que a gente fez, sabe? Tem trabalhos autorais que a gente vai fazer 100% nosso. E tem muita coisa que a gente vai fazer para agradar o cliente e entender aquilo e se satisfazer com isso faz parte do processo de não cair nesse looping e ficar ansioso com uma entrega perfeita ali, sim. Legal isso daí, né? Porque é o que você falou, existe público para tudo, né? Mas assim, eu também sou um cara que se fosse para fazer algo contando algum momento da minha vida ali, eu também, com certeza, eu ia escolher que fosse algo que realmente trouxesse, não por produção, mas sim pelo que realmente a gente estava vivendo ali, sabe? Uhum. Para que realmente, quando a gente olhe, a gente consiga se lembrar mesmo, tipo de, nossa, olha, você lembra disso aqui? Olha só. Porque assim, eu acho que daí fica muito mais... Mas é o que você falou, né? Tem público para tudo. Uhum. E você trouxe um ponto aí que eu achei sensacional, cara, que é o 80-20 aí, né? Que você trouxe aí, né? Tipo, 80% é o cliente e 20% é o nosso toque ali, né? E eu vejo que é muito fácil a gente inverter, né? Jogar 80 meu e 20 dele. Tanto que, por exemplo, para a questão da psicanálise, a gente existe uma espécie de pacto, assim, vamos dizer, de uma regra da psicanálise que a gente chama de tripé psicanalítico. O que é o tripé? É eu ter a minha análise pessoal, ou seja, eu ter meu momento com o meu analista, é eu ter a minha supervisão. O que é a supervisão? Eu me identifico ali, eu busco um profissional muito mais experiente do que eu, para que eu possa levar os meus casos, obviamente sem exposição, né, para que ele me ajude a lapidar a minha técnica. Então, eu chego, eu descrevo uma determinada situação, tudo que o paciente falou, tudo que eu falei, e esse profissional com esse olhar muito mais experiente, né, vamos dizer assim, que o meu, ele vai me ajudando a lapidar a minha técnica. Olha, aqui você não ouviu isso, aqui e tal. E por último, o que a gente chama de saber teórico, que é um compromisso de que eu nunca vou parar de buscar conhecimento, estudar e tal. E por que isso? Né? Um dos motivos, obviamente, é isso que você trouxe. Para que a gente consiga praticar algo que na psicanálise a gente chama de neutralidade e abstinência. O que é isso? É eu estar neutro e me abster no momento em que eu estou analisando um paciente. Para que eu não coloque aquilo que eu acho, né, aquilo que eu faria, porque daí deixou de ser eu, é a questão da empatia, né, porque muitas vezes, nessa questão da empatia, a gente comete um erro grave. Qual o erro? O erro de querer sentir a dor do outro com base na minha história. Então, assim, vamos pensar, eu sempre dou esse exemplo, vamos supor que eu perca, por exemplo, o meu pai, né? E aí, vamos supor que alguém vai olhar na própria história e vai falar assim, bom, qual é o sentimento que eu sentiria se eu soubesse que o meu pai partiu? E aí você olha na sua história e, por exemplo, ele vem desejar os meus sentimentos para mim ali. Você vai ali me ver ali no dia, por exemplo, do velório ali. E aí você vai falar comigo com base naquilo que é seu e não naquilo que é meu.
né? E eu sempre brinco, falo assim, que às vezes a pessoa chega e fala, meus sentimentos, por quê? Pô, foi tarde. O cara não fez diferença nenhuma na minha vida, né? Tô de boa. Tá de boa, mano. Tá tranquilo. Ou não, ou de repente, puxa, cara, perdi, tô triste e tal. Então, assim, mas por quê? Porque de fato eu não ouvi o que o outro realmente estava sentindo. Então, o que é importante, né, nesses processos, né? É eu estar com a minha escuta ativa muito afiada. Tanto eu aqui como um psicanalista, quanto você como fotógrafo. Tu, tipo assim, captar da pessoa, entender da pessoa o que ela realmente quer. Porque senão eu começo a colocar o que eu acho que ela gostaria de ter, porque é o que eu gostaria de ter no meu, entendeu? Sim. E aí eu erro, cara, eu perco a mão, porque não se trata de mim, se trata de quem tá na minha frente ali. É isso. Entendeu? Então, assim, é muito louco isso, né? E a mesma coisa, né? A gente estava falando um pouco antes da questão da nutrição, né? Eu tava comentando algumas coisas aqui da minha irmã. E aí você fez um comentário, né, da sua avó, né? É isso? Minha sogra. Sua sogra, né? Com relação a ela vai na nutricionista, né, que agora ela tá passando com o Chico, passou né? Com o Chico, meu Deus. E ele realmente teve uma escutativa, né? E algumas as atitudes ali dele, a postura dele como profissional, bem assertivas com relação ao perfil dela. Coisa que outros profissionais pareceram para ela superficiais porque não ouviram de fato o que ela precisava que fosse entendido, né? Então, isso é extremamente importante, cara, muito legal, essa sua visão e essa ponte que a gente consegue construir, né, entre fotos e vídeos, né, de eventos, você fica ligado por horas, né? Você acabou de falar que às vezes fica 9 horas, né? Então não só no evento em si, mas depois no bastidor ali, onde você continua trabalhando em cima daquilo lá. O que você costuma fazer antes e depois de um trabalho para proteger a sua energia e não desabar mentalmente? Isso é um processo que a gente demora para começar a entender, né? A gente precisa ter essa separação ali do eu fora do trabalho, eu dentro ali. Quando eu vou fotografar um evento, geralmente uma das coisas que eu gosto de fazer, se for uma balada, se for uma festa, se for algo mais leve, assim, digamos, né? Eu gosto de assistir uma parte, alguma batalha de algum campeonato de break. Que é algo que sempre me deixa entusiasmado, me traz energia. Eu fico assim, se eu vou trabalhar em algum casamento, eu gosto de ter um tempo mais calminho, tranquilo ali pra mim, e ver algum episódio de algum anime que pra mim seja um momento meio emocionante. Ah, legal. Sabe? Porque já começa a mexer um pouco Te coloca ali. no clima, vamos dizer assim, né? Isso, né? Tem alguns episódios, eu gosto muito de animes, né? Eu acho que a cultura asiática ali, eles lidam com algumas coisas de uma forma bem mais madura do que a ocidental. Tanto a questão do sonho, do ideal, do trabalho duro para alcançar isso. Então, geralmente eu vejo algum trecho, vejo alguns cortes, algumas coisas assim, só para dar uma nivelada ali nos sentimentos, né? E uma coisa que eu sempre faço, tento sempre fazer, se for um casamento logo cedo, acabo não conseguindo, mas se ele for durante o período da tarde ou à noite, eu tento ir para academia de manhã, ir treinar break, e fazer alguma atividade para o corpo liberar endorfina e começar a ficar mais ativo ali já e evitar que eu tenha algum pico durante o dia e tudo mais ali que me perca, né? E quando eu volto, geralmente eu faço um ritualzinho. Eu chego em casa, descarrego todo o material, né? E enquanto eu tô passando as fotos pro computador, eu jogo uma partida de alguma coisa. Um game ali. Um game ali que é algo... São coisas simples, né? Mas são coisas que eu sei que estão me desconectando. E estão produzindo dopamina, né? E estão me fazendo ali porque as pessoas não veem isso, mas é muito estressante pra gente fotografar casamento. Por mais que seja algo muito bom e seja um casamento leve, é estressante no sentido que eu digo do desgaste, né? Porque... Você tem que estar com um nível de atenção no teto o tempo inteiro, às vezes por horas. E mesmo quando a gente só tá parado, conversando assim, a gente sentou pra jantar, supondo. A gente come rápido, porque tem que estar atento caso o cerimonialista chame, porque do nada a noiva decidiu quebrar o protocolo e jogar o buquê. Sabe? Você tá ali conversando com
com um convidado que veio te perguntar da câmera, mas você está conversando com ele aqui do lado, olhando para a festa o tempo inteiro. Então é um estado de atenção que cobra muito. Então, antes e depois, eu preciso ter algo que Alivie, dê vazão ali, dê uma... Exatamente. Você falou também uma coisa assim que é muito interessante, que é assim, né, o início de carreira, acho que todo mundo acho que passa por isso, pelo menos a maioria. Eu passei por isso. A gente tem esse, acho que é na nossa pegada assim de empolgação, de entusiasmo e até mesmo de entregar e tal, a gente às vezes comete esse, não sei se eu posso chamar de erro, mas de achar que dá conta de entregar por muito tempo, né? Então você fica, e aí você, e até a gente perceber que a nossa mente e o nosso corpo começa a pedir socorro, né? Então assim, até aqui mesmo no consultório, teve fases que eu colocava assim, muitos pacientes, né? E não era ganância, não era nada disso não, era, poxa, as pessoas acreditar que dá conta, né? as pessoas me buscavam, falavam, pô, legal, vamos encaixar. E colocava, assim, até em horários, assim, muito atípicos, assim, tipo, sei lá, 7 horas da manhã. Então eu ia parar meio-dia, tipo, 4, 5 pacientes seguidos e tal, sem uma pausa, tipo, saía um, entrava outro. E tudo bem, eu, né, acredito que dei conta e tal, mas eu vi que isso a longo prazo não seria sustentável. Então, hoje, é claro, a gente não pode ser hipócrita, a parte financeira é importante, a gente depende disso, é a nossa profissão, né? Isso é algo que a gente precisa. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que entender que através até da supervisão mesmo também, né? Porque daí eu vou levando essas coisas para minha supervisora, né? Uma senhora de Lorena, a dona Sandra, fantástica. E aí ela vai me direcionando para algumas coisas. Mas, assim, a gente começa a ver que não, né, eu preciso desse escape, né, porque senão eu vou colapsar em algum momento, né, e aí aquilo que eu tô me propondo a fazer vai perder qualidade. Então, assim, eu vou muito para essa questão da parte física, né, então eu gosto muito de treinar, então, e aí eu ponho meu fone, e aí vai do meu estado de espírito ali, tem dia que eu ponho louvor, hoje eu treinei ouvindo louvor, mas tem dia que eu treino ouvindo rock pesado, entendeu? Que eu curto. Às vezes eu tenho minha playlist Racionais, tem dia que eu quero, eu vou ouvir meu Racionais ali. E acho que vai muito, e é o que me dá vazão, cara. Eu ponho fone e tô ali e tal. Eu, conversando com alguns amigos, né, eles sempre falaram muito pra mim da meditação. E eu acreditava que a meditação era aquela de você sentar, cruzar as pernas e ficar tentando encontrar a mais absoluta paz ali, né? E muitas vezes conversando até mesmo com a minha companheira, né, com a Cissa, que ela tem uma pegada mais assim, ela falou para mim bastante sobre essa questão da meditação ser um momento que você tá com você mesmo, prestando atenção naquilo que você tá fazendo. É um momento de presença. Então, tipo, quando a gente tá treinando ali, tá entregue, fazendo alguma coisa, você tá num estágio de meditação. Que legal. Porque você tá ali, né? E às vezes a gente vê como uma coisa para muita gente muito legal, mas para mim acaba sendo meio chato de ter que parar, porque eu sou uma pessoa hiperativa. Então, ter que parar para mim gera um grande esforço. Para mim também e quando eu tô fazendo que nem uma aula de natação, eu tô 1 hora ali nadando, indo e voltando, sem celular, sem nada, não uso nem aqueles relógios para marcar a quilometragem, as coisas assim, né? E só vou indo, vivendo aquele momento ali, eu com os meus pensamentos, minhas conversas internas, e ela me fez ver que aquilo é uma forma de meditar também. Que legal, verdade. Quando eu comecei a correr por causa da Fabi, né? Minha esposa, né? E aí, ela que me puxou e tal. Hoje eu tô bem devagar com corrida, mas eu lembro que nessa fase inicial, assim, eu saía pra correr, aí eu queria conversar com ela, sabe? E aí ela ficava brava comigo, né? Tipo, não, eu quero correr quieta, né? Ela também põe o fonão dela lá e tal. E aí eu comecei a ter que correr quieto, né? Porque ela não queria conversar, né, cara? E aí ali eu fui
começando a praticar isso. Tipo, e no começo ali você não tem um condicionamento físico adequado e tal, né? E aí você começa a lutar com o seu corpo, aí você tem que começar a controlar melhor a respiração, você tem que controlar o pace ali, porque senão você cansa rápido. E você começa, é o que você falou, você começa a ter que prestar atenção no seu momento ali. Então, começava a doer do lado, daí eu tinha que, não, segura a respiração, puxa, não sei o que, solta e tal, não sei o que. Então você começa a realmente trabalhar isso. E aí eu lembro que eu comecei a gostar tanto desse momento, que daí 5 quilômetros ficou pouco. Porque daí era coisa tipo de 30 e poucos minutos, eu tava em casa de novo. Eu falei, não, cara, preciso de mais. E aí eu comecei a esticar, cheguei até fazer 18 km. Eu ficava tipo 1h30, 1h40 pra rua correndo. E ali, cara, eu já me peguei chorando, já me peguei orando, já me peguei pensando em problemas, em como é que eu vou resolver tal situação. Mas era um tempo que eu tinha para exatamente isso, para estar eu e eu ali, que é o que eu faço muito hoje na musculação, né? É meu tempo ali, tanto que eu treino sozinho, né? Põe meu fone, e às vezes até acho meio ruim, assim, porque às vezes tem gente que encosta do lado e fica de resenha. Legal, né? Não tô falando que eu sou um cara antissocial, mas é o tempo que eu tenho para estar comigo, né? Então eu gosto muito disso daí. Só um comentário também, eu vejo muito isso que você falou, assim, da gente começar a sentir mais o corpo, né? Depois que eu comecei a ter essa maturidade de entender isso, assim, como a gente funciona nesses momentos, dançar, para mim, virou uma coisa muito diferente, porque no break, a gente sempre vê muito como uma dança de explosão, né? E aí eu comecei a deixar a minha ficar mais fluida como eu sou. Sabe, comecei a pensar mais na estética dos movimentos que eu faço como algo trazendo referências da minha cultura para dentro dele ali, e tem muito aquilo que nem você falou de quando você tá correndo, você sente aquela fisgada do lado. O break tem hora que você segura, você trava, e às vezes você vai passar de um movimento para outro, você vai fazer travado também. Aí depois você percebe que, nossa, se eu uma vez fizer assim, eu deixar fluir, eu deixar meu corpo deslizar, vai acontecer movimento e vai ser mais natural, assim, sei lá. Exatamente. Muito legal. Então, já que a gente puxou esse gancho, né? Na cultura hip hop existe a ideia de resiliência e aguentar o tranco, né? Tipo, você tem que ser forte, engole o choro e segue, né? Mais ou menos isso, né? Em algum momento você percebeu que aguentar não é o mesmo que estar bem? E o que te fez virar essa chave? Sim, nossa, essa pergunta é bem importante, porque a gente cresce numa sociedade, né, que principalmente o homem, ele não chora, ele não demonstra sentimento. E eu venho do bairro de periferia, então a gente cresce aprendendo que o único sentimento que a gente pode demonstrar na rua é raiva. É isso, você tem que estar... você não pode deixar ninguém te desrespeitar, às vezes mesmo que seja uma brincadeira de um amigo, você resolve tudo assim, e isso vai gerando na gente um acúmulo de sentimentos, porque daí você não chora, você não demonstra, você perde às vezes um pouco da noção de demonstrar afeto, e você acha que tá tudo bem daquele jeito. Você vai só acumulando, 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 e chega um momento que você acha que para mudar o mundo tem que ser na base do ódio. Sabe, o ódio tem que ser a sua força de movimento ali. Entendi. E não é assim, né? Eu passei por um momento na minha adolescência, quando eu tinha ali uns 15 anos mais ou menos, que um primo, que era como se fosse o meu irmão mais velho, se suicidou. Isso logo depois que pouco tempo antes, eu tinha perdido um tio que foi assassinado, e 2 anos antes minha avó infartou. Então foi uma sequência de coisas assim. Perdas, de lutos. E minha mãe, ela estava numa fase que ela estava com uma depressão, que ela foi diagnosticada, ela estava passando por acompanhamento, e acarretava muita coisa, né? E naquele momento, quando aconteceu isso na manhã que meu primo se suicidou, eu parei de chorar. Eu lembro, eu fiquei entre 6 e 7 anos sem derramar nenhuma lágrima, por nada que acontecesse. E foi a pior fase da minha vida. Porque tudo que aconteceu, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo certo, eu aguento o tranco, eu seguro a barra e vai. E por dentro eu tava me matando ali, tava morrendo a cada dia que eu não demonstrava, sabe? Eu lembro até hoje, o dia que eu tive uma conversa com o Fabiano, que era meu coordenador no Salesianos, época que eu era arte educador lá, foi o dia que eu chorei.
e depois daquilo parece que a vida voltou a fazer sentido, sabe? Então, tá tudo bem, dizer que tá tudo bem é diferente de tá bem, e é muito diferente da a gente tá aguentando a situação ali, né? Para aguentar uma situação de desgaste, a gente pode demonstrar vulnerabilidade também se a gente estiver num ambiente que a gente considere Seguro. seguro. Eu fui aprender muito sobre isso com a Cissa, né, com meu companheiro. Eu falo, eu nunca chorei, eu chorei mais estando com ela do que chorei a minha vida inteira. Uhum. E em conversas ali, assim, eu falo, tipo, no nosso primeiro ano, ela falava até que, ela brincava que eu era uma cebola e ela teve que ir descascando camada por camada. Perfeito. E eu falo, cara, eu não me conhecia como eu me conheço depois disso, sabe? Eu fui vendo que essa resiliência que a gente é obrigado a ter, a construir ali, ela faz muito bem, só que se a gente não tomar cuidado, a gente vai para um outro caminho Uhum. que faz mal pra gente e faz mal pro outro também. Porque a gente começa sem querer, minimizar a dor do outro. A ver, tipo, se eu aguento isso, ele aguenta também. Uhum. Né? Pô, Tipo, isso é frescura. é frescura. Se ele soubesse o que eu já passei, ele tá reclamando por isso. Exatamente. Entendeu? Nossa, é exatamente esse caminho que a gente leva. Então, a gente tem que ser resiliente, a gente tem que construir ali um senso de eu não dependo da opinião do outro, eu me cuidar para que o que o outro diz não me fira, só que não me fira mesmo, às vezes dá até, Não, que uma palavra fica meio estranha, né? Mas tem que tomar esse cuidado, ao mesmo tempo que eu tenho que criar um senso de empatia, porque eu vejo que vai muito disso também, né? A minha resiliência, ela me ensina a aprender a cuidar do outro também. Porque eu passei por muita coisa que eu não quero que meus primos mais novos passem, que a criança de um projeto que eu estou dando aula passe. Eu quero que ela vá para um caminho da empatia, porque a gente cresce, né? A gente cresceu num ambiente que a masculinidade é aquela coisa bruta, é aquela coisa do xingar, do resolver na briga ali, quem fala mais alto leva. E não, eu acho que a masculinidade é muito mais aprender a acolher a dor do outro, aprender que o que eu passei, que nem você falou ali, o que eu passei no meu dia é diferente do que você passou no seu dia, e eu tenho que me abrir para entender que são situações, pontos diferentes ali, e toda aquela força que eu tenho que ter pode ser gentil também. Uhum. Sabe, eu acho que... Perfeito. Você trouxe dois pontos, assim, vários pontos, na verdade, né? Mas dois, assim, que eu vou dar uma ênfase, né? É a questão desse desabafar, né? Então, até coloco aqui, né? A cura pela fala, né? Sim. Então, essa fala representa isso, toda a forma que nós tivermos para dar vazão ao sentimento. Porque a psicanálise, ela veio exatamente disso, ela surge exatamente disso. Né? Freud percebendo somatizações, sintomas nas pessoas que eram por problemas que ficaram represados. E no momento em que esses problemas são colocados para fora, esses sintomas, muitas vezes físicos, eles eram amenizados. Né? Por quê? Porque a pessoa deu vazão. Então isso é uma coisa que é importantíssima. E uma outra coisa que você trouxe, que eu vejo assim, ao vivo e a cores, né, que através do Senac, eu sou docente dentro da Fundação Casa. E muitos relatos lá dos adolescentes é exatamente sobre isso. Então, tipo assim, relatos extremamente fortes, né, pesados, assim, no sentido de que eu fiz porque eu não podia ser visto como fraco. Uhum. Então, me ameaçou, eu fui e fiz. Porque a sociedade falou tal coisa, né, então eu fiz para mostrar que eu não sou. E muitas vezes, nesse meio, né, esse eu fiz está relacionado à violência. E às vezes violência é grave, né, homicídio, né, então coisas nesse sentido. Então, mas por que você fez? Porque eu não podia parecer fraco. Né? Então a forma como eu aprendi manifestar isso é através da violência. Né? Então você trouxe... E assim, poucos, né, infelizmente, a gente vê que não poucos, né, mas assim, vamos colocar assim, muitos acabam não tendo
de repente, a oportunidade, ou esse discernimento, ou as oportunidades de ter pessoas ao lado que conduzam para esse caminho, por exemplo, que você foi. Exatamente. De conseguir te levar a essa consciência. Você teve o Oliveira, né, a sua companheira, né, fora outras pessoas, com certeza, que fizeram parte desse processo, o Fabiano, né, que você trouxe. Sim. Então, pessoas que puderam proporcionar para você esse momento de vazão, de ambiente seguro, de encaminhamento, de, cara, né, vamos lá. E aí você conseguiu, mas olha, com todo esse respaldo que você ainda teve, vamos dizer assim, você ainda passou por essa situação assim de, cara, eu me fechei, foram anos ali fechado, fazendo mal para mim e pros outros e tal. É porque, cara, é complicado isso aí, né? Não é algo simples, não. Não é nem um pouco simples. E a gente começa a ver que o mal que a gente está fazendo pra gente reflete em quem tá perto, né? A minha mãe, ela sempre lutou para que eu tivesse o que ela pudesse proporcionar de melhor ali. Nem sempre foi tudo que eu achava que eu era o que eu queria na época, né? Mas era o que eu precisava. E ela, com todo o jeito dela ali, porque minha mãe passou, né, por uma minha família ali sempre foi desestruturada, ela passou por momentos de agressão, de violência muito grandes quando ela era nova ali, assim. Quando era criança eu apanhava, mas eu não levo aquele discurso que as pessoas têm hoje em dia de eu apanhei, mas estou vivo, sabe? Porque eu vejo que eu apanhei, mas aquilo me gerou barreiras que eu tive que enfrentar que a gente na luta vida até hoje adulta. contra elas, né? Exatamente. E eu com ela, né, eu com a minha mãe, hoje em dia a gente tem uma relação 1000 vezes melhor do que na minha adolescência, porque o contexto social nosso, graças a Deus, melhorou, né, a gente conseguiu desenvolver uma situação muito melhor ali financeira, e quando você não tem uma situação financeira que te dá um mínimo de tranquilidade, de você pelo menos ter certeza que você vai ter o que comer ali, você está sujeito a muito mais formas de violências, né? A insegurança alimentar é uma das violências mais brutais que a gente vive no nosso mundo hoje em dia. Uhum. Eu acho que enquanto isso não for algo que deixou de ser um problema social, a gente vai ver situações de violência que acabam acarretando num jovem de 12, 13 anos estar numa situação que ele foi parar na Fundação Casa. Eu tive lá com a Oliveira em 2 momentos e foram situações que eu saí de lá destruído, vendo ali coisas que eu olhava e sabe, me colocava tipo, nossa, podia ter sido eu ali se eu não tivesse as pessoas certas ao meu redor. Exato. Sabe? Então, assim, a minha profissão e a minha experiência de vida mostra que não é simplesmente escolha, como muitas pessoas falam. Tá lá porque escolheu. Não. É muito mais profundo. Esse pensamento é muito raso. Né? E eu posso falar isso sem medo de polêmica nenhuma. Também. Porque se quiser, vem aqui, a gente conversa e pode até me chamar junto nesse dia aqui. E tecnicamente eu consigo mostrar, embasado em teoria e experiência de vida, que nem sempre é a escolha. Exatamente. Né? Então, você acredita que a fotografia pode ser, essa pergunta eu achei muito interessante, pode ser uma forma de reparação simbólica, especialmente quando registra cultura negra e hip hop com dignidade, profundidade e contexto? Sim, com certeza. Eu acho que vai muito disso que a gente falou aqui até, né, sobre como a nossa sociedade obriga a gente a ter algumas atitudes e tudo mais, né? As culturas negras, elas ainda são marginalizadas, né? E quando você está marginalizando, você está colocando à margem da sociedade, você está excluindo ela ali. Uhum. Tanto que vai ter o nome marginal, né? Que Exato. diz assim. E quando a cultura ela é marginalizada, isso já parte de um preconceito. E o hip hop, ele cresceu mundialmente, né? Graças a uma fotógrafa, a Martha Cooper. Ela foi uma das primeiras fotógrafas do mundo. Ela era uma fotojornalista dos Estados Unidos. E ela começou a ver o movimento dos pichadores de trem. E ela começou a fotografar os pichos no trem. E começou a ver aquilo e chegou num status que ela mandava para os jornais, eles publicavam. Aí a comunidade começou a se movimentar para falar para ela, tal trem vai passar em tal lugar e tem a assinatura de alguém. E ela começou a se movimentar com isso. Então a fotografia começou a espalhar para o mundo essa cultura. Eu vejo o meu trabalho com o jongo, né? Eu sempre estive lá dançando, tocando também durante a noite, mas no primeiro ano que eu levei a câmera e fotografei,
eu lembro que foi a primeira vez que meu trabalho teve um reconhecimento que eu fiquei tipo, caraca, olha Proporção, de que repente. proporção. Aham. E no ano seguinte veio muita gente com câmera na mão, gente que não vinha ou que Bem, ia e só assistia, foi e fotografou também, sabe? que Não legal. tô dizendo que eu fui o cara que divulgou o jongo pro mundo, até porque já era mundialmente conhecido, mas regionalmente teve Esse olhar um local, vamos dizer que assim, né? isso e foi bem legal e é algo que faz muita gente conhecer meu trabalho até hoje, sabe? Muito legal. Quando a gente viaja, né, para alguma apresentação, algo assim, por conta da agenda eu não tenho ido muito, mas sempre que dá eu vou. Tem gente que até hoje chega e me reconhece pelas fotos que Que eu você. faço. Pô, muito legal. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente consegue, através disso, né, das imagens, das fotos, e se a gente levar pelo lado de que a gente quer passar, não o que a gente quer mostrar, mas o que aquilo quer falar, né? Exatamente. Não se preocupando, então, com esse contexto de ser superproduções, mas de ser algo sincero, real, Sim, eu vejo que tem um poder muito grande, né, sim. cara, de fazer, né? Porque é, às vezes a gente quebra até o julgo, né? Porque às vezes essas questões de diferenças teológicas, diferença de fé, de credo e Uhum. tal, é, impede muitas pessoas de ter acesso à beleza daquilo. Exatamente. Eu não Nossa, preciso sim. ser um cara que simpatiza a ponto de praticar, mas eu posso sim contemplar algo que realmente, às vezes, como arte, é maravilhoso, É, né? Então acho que é sobre isso, né, cara, que a gente precisa abrir os olhos das pessoas, né? Tipo, cara, beleza, você não compactua disso? Ok. Você não precisa ser praticante, né? Que nem às vezes a gente fala, ó, você não precisa ser amigo de fulano, tipo, a ponto de levar ele na sua casa para jantar. Mas assim, você pode admirar aquela pessoa pelo ser humano que ela é, né? Então, pelas coisas que ela traz, que ela contribui, que ela, né, que ela sim. agrega. Então, eu acho que quando a gente perde esse preconceito, é preconceito É mesmo, né? preconceito, Quando a sim. gente perde esse preconceito, eu acho que a gente se abre para muito mais maravilhas e belezas que o mundo pode nos proporcionar, Uhum. né? Sim. Dando aula de fotografia, eu enfrentei um momento que foi bem difícil, assim, né? Os alunos, eu dava aula numa instituição que tinha aqui no centro, né? Não era o Senac na época, e os alunos foram convidados para ir fazer parte da cobertura de um. Eu não lembro o nome do evento agora, mas era uma semana de culturas na Fateia. E calhou com o dia que o grupo de jongo de Piquete e o da Tamandaré, que é o grupo que eu faço parte, ia estar se apresentando. E uma das meninas, ela virou e falou: Não vou. E a gente, ué, por que dela? Não, isso aí é macumba, isso aí é coisa do demônio, que não sei o que, e começou. E a gente pegou, conversou com ela, fez tudo e tudo mais. Aí uma das meninas da sala, que era aluna, até falou pra ela: Pergunta pro seu pastor o que ele acha, pra ver. E ela foi lá, daí no outro dia ela veio e falou: Ó, eu vou porque meu pastor autorizou. Ele falou que vai me fazer muito bem conhecer essa cultura. Daí eu falei, cara, ó, seu pastor tem a mente aberta. Ele Uhum. é um cara que é mais estudado religiosamente do que você. Então, escuta ele, vamos lá, né? E ela foi e tudo mais, e eu coloquei também como trabalho dos alunos, valendo nota, eles me apresentarem fotos de algum momento que eles fizeram lá. E todos me entregaram fotos de todas as atividades, menos ela. Ela não entregou de nenhum dos grupos do João e tudo. E eu fui conversar com ela, ela falou, ó, meu pastor me apresentou e tudo mais, mas eu não me senti bem. E eu falei pra ela, tá, mas por que você não se sentiu bem? E ela veio com aquele mesmo papo de que é macumba, que não sei o que e tudo. Eu falei pra ela, olha, conversa de novo com seu pastor. Vê com ele o que ele acha disso e tudo. Apresenta pra ele as fotos que você fez. Ele foi, apresentou, mostrou pra ela, contou pra ela o contexto histórico de como surgiu. Ele deu pra ela uma aula que eu tentei dar e eu não tive efeito, ele sabe? Uhum. E ela voltou e falou, no outro dia ela apresentou algumas fotos que eram do jongo, falou, ó, me senti mais à vontade, porque ele falou, né, que surgiu como uma luta, como uma forma de resistência ali, que os pontos eles contavam para evitar que os donos dos escravizados é, descobrissem planos de fuga e tudo mais. Então, vendo por esse lado, eu me senti mais confortável. Eu falei, viu? Daí eu vi que o pastor dela era alguém
com conhecimento cultural grande ali, era alguém que estava preparado para ensinar ela com as palavras que eu não consegui. Eu achei foi um momento de conflito bem interessante ali. Muito legal, porque mostrou realmente uma visão dele. Sim. Japa, o papo tá maravilhoso, mas assim, caminhando já pro final, vou fazer uma pergunta para você, assim, seria a nossa penúltima pergunta, né? Que tipo de imagem você ainda quer fazer, não por portfólio, mas por necessidade interna? Algo que se você não registrar, parece que vai faltar, né, um pedaço seu nesses trabalhos que você realiza. Se é que falta ainda, né? Ou falta. Eu acho que sempre falta, né? Esses dias eu vi um meme que era sempre como é que era? A melhor piada do Adam Sandler é sempre a próxima. Era um negocinho brincando. Eu acho que a melhor foto que a gente vai fazer é sempre a próxima. Tem sempre aquilo que a gente faz, guarda com carinho. O meu trabalho com o jongo, com o hip hop, é o que eu mais tenho carinho assim, do documental. Os casamentos, eu sempre gosto muito de fazer. E eu acho que sempre vai ter um casamento que eu vou melhorar mais que o outro. Só que tem algumas coisas assim, culturais que eu vejo que eu ainda quero viver para fotografar, sabe? Quero muito fazer uma viagem de imersão ali com as tribos do Xingu, na Amazônia e tudo, para conhecer ali, até porque eu tenho uma ascendência indígena, né? Então eu quero me entregar mais para esse lado da cultura, entregar um trabalho ali que eu consiga ter uma vivência com eles, aprender e transformar aquilo num registro, né? Quero voltar a viajar com o João e fazer, e eu acho que uma foto que eu quero muito fazer ainda, que me entregue aquilo, é uma foto que eu paro e olho para ela e choro. Legal, sabe? Entendi. Que eu olhe e fale, tipo... Caraca. Passei exatamente aquilo que eu tava vivendo nesse momento, assim. Já me emocionei ficando feliz, ficando entusiasmado, ficando tipo, nossa, olha isso, cara. Mas ainda não teve aquela foto que eu parei e tive um choque vendo ela, sabe? Independente da circunstância que seja. Mas eu já ouvi esse relato uma vez de um fotógrafo que ele sentiu essa emoção tão profunda e eu acho que é isso que ainda falta, sabe? No seu acervo ali. Isso. Muito bom. E para fechar, se você pudesse deixar uma mensagem para jovens da cultura hip hop, do jongo, né, da periferia como você trouxe, né, que querem viver de arte ou, né, do audiovisual, mas estão emocionalmente sobrecarregados, qual seria a sua regra de ouro de equilíbrio entre sonho, trabalho e saúde mental? Uma coisa que mudou muito para mim foi entender que a gente precisa trabalhar para poder realizar nossos sonhos. É muito difícil, isso é uma coisa que todo mundo faz, mas eu digo no sentido de realizar o sonho, de viver do sonho. Porque a gente não nasce... É diferente. É diferente. A gente não nasceu em um ponto da sociedade ali que a gente consegue só viver do nosso sonho. Sabe, tem muita gente que, meu sonho é ser piloto de Fórmula 1, começa a andar de kart com 6 anos de idade. E vai, e desde criança já constrói aquilo, né? Eu trabalhei em muitas coisas, trabalhei entregando panfleto, trabalhei de estoquista na Austrália Elétrica. Nossa, foi uma época que eu aprendi muito, tem muita coisa que eu levo até hoje. E sabe, são muitos trabalhos que a gente faz para no final de semana a gente poder capitalizar aquilo em transformar o nosso sonho em realidade. Então, por mais que seja difícil e desgastante, eu acho que quando a gente é novo, a gente tem muito mais energia para fazer isso do que mais para frente. Não dizendo que, né, independente da nossa idade, a gente consegue mudar de carreira, ter essa virada e tudo mais. Só que eu acho que quando a gente é mais novo, a gente tem mais tempo e chance para fazer. Infelizmente, a gente não tem a mesma possibilidade de errar do que quando a pessoa vem de uma família que proporciona para ela aquela chance, né? Tipo, erra e se você falhar a empresa, tranquilo. A gente abre outra. Tá tranquilo, sabe? Mas eu vejo muito assim, que nem muita gente. Esses dias uma menina me mandou mensagem perguntando: qual câmera você usa que eu tô querendo comprar uma para começar a fotografar? Eu falei pra ela, calma, vamos conversar, porque a câmera que eu uso é uma câmera que eu conquistei depois de 14 anos de fotografia.
vamos procurar uma câmera de entrada, vai atender bem. Isso, vamos seguir esse caminho, que foi o que eu segui. E hoje em dia a câmera de entrada, você vai entregar tudo que você precisa. Então, eu acredito que a melhor mensagem que eu posso passar é: estuda, se dedica naquilo que você quer, não esquece quem você é e nem de viver os momentos que você precisa viver. Perfeito, porque assim, eu também falo isso, né? Eu migrei, vamos dizer assim, de carreira depois dos 40. Né? Então, eu fiz 45 agora e eu fui migrar depois dos 40 anos. E até então eu circulei por muitas áreas de conhecimento. Eu trabalhei em banco, fábrica, depósito de gás. Putz, cara, rodei, né? Fiz um monte de coisa e estudei desde engenharia, administração, psicanálise, eu fiz curso de CorelDRAW, Photoshop com o Álvaro também e tal. Então, cara, eu circulei por muita coisa e eu ouvi, cara, de muitas pessoas assim, cara, você é perdido. Tipo, você passou por um monte de coisa, mas você não se especializou em nada, né? Você não teve foco e tal. E a gente vai circulando caminhos que a gente não dá conta até que a gente chega no ponto, né, no que eu acredito, no ponto que Deus quer que você chegue. Né? E aí, aos 40 anos ali, eu começo esse processo de migração para a área de saúde mental. E hoje, aqui no setting clínico, aqui no consultório, eu vejo o quanto, né, e você falou exatamente isso aí, o quanto tudo que eu percorri capitaliza agora aqui dentro. Sim. Então, quando eu sento aqui para conversar com alguém que vem da área de engenharia, eu consigo me conectar com ele, porque eu circulei lá. Quando eu falo com alguém que é empresário, eu consigo me conectar porque eu sei, eu passei por lá. Não que eu entenda a dor do outro, porque cai naquilo que a gente falou. A dor do outro é a dor do outro. Exatamente. Mas querendo ou não, eu consigo interagir melhor com ele. Não que eu vá ter respostas para ele. Não é isso, não é sobre isso. Mas eu consigo ter essa conexão de uma maneira mais fácil com ele, para que eu consiga criar essa ponte com ele. Porque a terapia, ela se faz isso, é uma ponte, né? Eu sou uma ponte, né? Eu sou um mediador, na verdade, entre o que ele traz e o entendimento, o autoconhecimento dele ali, né? Então, eu vejo que esse fato, né, dessa rodada que a vida, que muitas vezes a vida nos proporciona, por conta até das condições que a gente nasceu ali e tal, que não teve a opção de falar, não, só isso e pronto, e vai, né, e a gente acaba fazendo toda essa salada, isso agrega depois, né. E pra gente fechar, fala, né, pra nossa audiência, né, como te achar, né, aonde que você tá aí, as redes sociais, seu contato, né, passa pra galera aí. Eu trabalho com 2 Instagrams, né, que é o Pedro Japa Fotografia, que também se procurar isso cai no meu site, na página do Facebook, que é onde está lá meu trabalho de foto, de vídeo, de produção de conteúdo para outras empresas também. E tem o pessoal, que é Japa GBC. GBC é de Guará Breakers Crew, que é o grupo meu com os meninos, né, de break e tudo mais. E a partir dele a gente tem lá o trabalho com a parte de políticas públicas, né, tem um pouco da vida, tem alguns vídeos que eu faço falando sobre situação política, sobre algumas críticas sociais. E nele também tem o link para ir para o Guará Cypher, que é o evento que a gente organiza, que tem sempre as batalhas de break, de rima, tem as oficinas para as crianças que querem aprender a dançar também. Muito legal. Japa, deixa eu te agradecer, cara. Muito obrigado pela presença, Obrigado cara. por tudo. Pô, obrigado mesmo, uma honra te receber. Eu agradeço demais. E, cara, conta com a gente aí nessas ações também, nesses projetos, né, que você de repente precisar, né, de conteúdo aí dessa parte de saúde mental, estou à disposição. Obrigadão, viu? Obrigado mesmo. Valeu. Cara, coração. Detalhe, né? Não sei se você lembra, né? Eu tô falando aqui com o Cauã, que tá ali atrás, ele é meu filho, né? Vocês foram se apresentar uma vez na igreja, você lembra? Fomos. Tá, né? Muito legal. Cara, compra qualquer parada mesmo, né? O importante pra gente é levar a cultura. Tá lá trabalhando a cultura e mostrar, porque a gente nunca sabe onde tem um jovem, uma pessoa ali que ela precisa se encontrar dentro de uma comunidade, né? E o hip hop pra gente é isso, é a comunidade. Show de bola. Obrigado, já. Obrigadão. Valeu mesmo, mais uma vez. Obrigadão.